Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Voltamos aqui com mais um episódio. Hoje nós vamos iniciar o tema de tratamentos físicos e a gente vai iniciar conversando sobre caixas de areia e aí na sequência a gente fala de outros processos utilizados como tratamentos físicos. Se quiser começar. Olá pessoal, tudo bem? Então o tema de hoje é caixa de areia, um equipamento bastante utilizado, começando pela área de saneamento, por exemplo. Se usa bastante, a caixa de areia pode, por mais simples que seja, talvez um dos equipamentos mais simples que a gente tem dentro do processo de tratamento de efluentes, mas com uma importância gigantesca, porque a areia, então é esse componente que a gente mede como parâmetro com um sólido sedimentável, ele vai corroer uma bomba, ele vai se acumular dentro de uma lagoa de tratamento, vai atrapalhar um sistema de aeração, porque pode também causar corrosão através do atrito. Então, por mais que possa parecer simples, né, uma caixa de areia ela é extremamente importante. A gente tem várias experiências onde caixa de areia mal operada causaram problemas gravíssimos no sistema de tratamento como um todo. Né? Todo sistema que tu precise fazer qualquer tipo de parada para poder fazer a remoção de uma areia, tem que ser uma remoção física, não tem jeito, você tem que parar, abrir o equipamento, né? Seja ele um biodigestor, uma lagoa, o que for, para poder então remover esse material que está se acumulando. Né? Eu já peguei uma estação onde a gente não tinha caixa de areia e era próximo da praia, a estação, e aí a gente, em uma das paradas que a gente teve que fazer meio que de emergência, a gente foi esvaziar o tanque de coagulação, o tanque de floculação e o flotador, e tinha muita areia. Isso aí. Em saneamento, especialmente em cidades em que eu tenho ou isso, um litoral, ou sistema bastante montanhoso, onde eu tenho um solo mais arenoso, a presença da areia ela é bastante grande. Né? Sistemas de confinamento, por exemplo, um outro exemplo, né? Não tão comum de a gente encontrar. Eu já tive caixas de areia nesses sistemas, em onde o sistema de confinamento era baseado em silt, né? Numa areia para a cama dos bovinos. Então tem sim. Um outro lugar que a gente tem bastante areia, quase sempre, né? Um problema é lavação de carros. E quase sempre mal dimensionadas. No meu TCC até a gente foi baseado numa lavagem automotiva e a caixa de areia era, sei lá, tinha 60 centímetros por 40. Era um carro, uma caminhonete vindo do interior, né, que na nossa região de Passo Fundo é muito comum ter essa circulação entre cidade e fazenda, bastava 2, 3 carros ali, a caixa já estava saturada e esse é o problema. E eu acho que a gente pode seguir para a questão do dimensionamento, onde quase sempre não é visto, não é respeitado. Então a gente tem algumas formas de dimensionar. Uma delas é usar a taxa de aplicação. É bom isso? Sim. Quando tu usa a taxa de aplicação, tu está fazendo o quê? Tu está usando a velocidade de sedimentação dessa areia. Tu vai então trabalhar dentro de 600 a 1.200 metros cúbicos, metro quadrado por dia. E isso obviamente associa a uma densidade desse material que pode variar entre 600 a 1.200, né, metro cúbico, metro quadrado por dia. Né? Se a gente olhar, essa velocidade é metros por dia, no final das contas, que é a velocidade de sedimentação que esse material tem, que é alta. Né? Agora, normalmente a caixa de areia, o que não se cuida é justamente não olhar para os sólidos sedimentáveis na entrada, porque se eu tenho lá um efluente, vamos supor que tenha 100 ml por litro de sólido sedimentável. Bom, se eu multiplicar isso pela minha vazão média, eu vou ter um volume de sólidos que vai acumular minha caixa. Então não é só tu projetar a caixa, mas também projetar o tanque de acúmulo que fica sob essa caixa para poder então verificar o tempo de limpeza que você vai ter. Né? Se é semanal, é quinzenal, é diário. Então as pessoas não olham para isso. Né? Então, por quê? Quando eu faço esse processo de sedimentação ou de dimensionamento, né, olhando para a taxa de aplicação, eu posso esquecer alguns parâmetros. Por exemplo, com velocidade longitudinal. Porque se eu não faço uma boa relação entre largura e comprimento, e lá algumas literaturas colocam que ele é 22 vezes, não a largura vezes o comprimento,
mas o comprimento vezes a altura de líquido que eu vou utilizar para poder fazer esse dimensionamento. E a largura do canal, vamos dizer assim, de sedimentação, vem a partir do meu processo de velocidade. O que eu tenho velocidade de passagem, que é essa velocidade longitudinal que eu vou verificar, né? E tenho que ter adequado para poder fazer um bom dimensionamento. Então, como que eu vou verificar que uma caixa separadora está funcionando bem? E aí a gente tem, de novo, que tomar cuidado aqui entre um projeto e entre uma operação, né? E aí, obviamente, tudo isso associado às assessorias que a gente vai trabalhar. Quando eu vou olhar para uma caixa de areia, quando eu sei que a caixa de areia não está funcionando bem, eu vou buscar uma amostra na saída dessa caixa de areia e eu vou verificar sólido sedimentário. Se ele tiver maior do que 1, que teoricamente seria o de lançamento, né, desse efluente, que é um parâmetro até que a gente já conversou no episódio 2. Isso aí. Eu tenho um problema nessa minha caixa de areia. Tá, o problema está no dimensionamento? Não necessariamente. Pode estar na operação. Essa caixa está cheia de areia e aí ela acaba arrastando. Eu não tenho mais espaço para essa areia sedimentar. Ela vai levar, obviamente, para o efluente tratado. Um outro cuidado que a gente tem que tomar bastante grande aqui, que eu vejo muitos erros, tu vai olhar o dimensionamento e aí tu olha para a vazão média, tu não, tá ok, tá legal. Realmente ele respeitou a taxa de aplicação ou respeitou um outro parâmetro qualquer, né? Posso usar a velocidade de sedimentação de Stokes, vou chegar no mesmo lugar. Aí tu vai olhar, não, mas para aí, essa caixa de areia opera com uma velocidade de pico. Na velocidade de pico, ela não atende. Lógico, então como eu não tenho um equalizador antes, eu sou obrigado a fazer o dimensionamento dessa caixa de areia pela velocidade, a vazão de pico, né, que vai me dar a velocidade máxima que eu vou ter ali dentro. Então, para essa situação, eu tenho que ter uma caixa dimensionada nessa condição. Então, aí sim, se eu não tiver isso, eu tenho uma caixa mal dimensionada. Se não, tem que verificar se não é a manutenção, a operação que não está sendo feita, a limpeza, né, frequente dessa caixa. Normalmente em sistemas de tratamento sanitário, o pessoal instala as roscas sem fim, né? Isso. Embaixo e inclinada para resolver isso. Só que em empresas normalmente o sistema é um pouco mais caro, limitado. Muito caro. E não consegue, né? Eu fui em um frigorífico onde eles tinham a caixa tradicional, eles tinham duas linhas, né? Uma para quando estava saturada fechava uma linha e abria outra para fazer a limpeza, quase sempre com as duas saturadas, né? E dali passou para o tanque de equalização e quase todas as bombas instaladas ou agitadores eles queimavam porque tinha muito sólido sedimentável lá dentro. Né? Então é isso. É um dos problemas ou tu não está ajustando para a tua vazão de pico. E aí qual o problema que pode acontecer? Dentro dessa meu sólido sedimentável eu posso trazer junto algum material suspenso, que também pode dar sólido sedimentável, mas que não é então um material inorgânico, um sólido fixo, né? Mas é um sólido volátil, um sólido orgânico. E aí o que acontece? Nesses sistemas pode haver uma sedimentação junto com a areia de um material orgânico. E aí isso deixa esse material sedimentado por muito tempo. O que acontece? Pode vir a causar mau cheiro também. Tá? Pode vir a causar mau cheiro porque esse material vai de alguma forma fermentar e aí eu vou produzir um ambiente quase sempre anaeróbio, não tem oxigênio nessa parte. Vai vir um fedor, né, de ovo podre, que é o típico aí de um anaeróbio funcionando mal, né? Sim. E nessa parte tem que cuidar. Mas então, por exemplo, quando das caixas de areia que tu projetou, tu fazendo esse ajuste, olhando para isso, tu conseguia mais ou menos projetar cada quanto tempo teria que fazer a limpeza dela? Sim, se tu olhar para os sólidos sedimentados que estão entrando, né? Lembrando que a unidade é ml por litro por hora, só que a gente tira o por hora porque o por hora é simplesmente a análise, né? Então eu tenho ml por litro. Se eu multiplicar isso pela minha vazão, certo? E aí pode ser a vazão média, aí não tem problema, eu vou conseguir ter um volume de sólidos que eu vou então reter. Então, considerando que eu vou reter todo o sólido que está na minha entrada, né? Porque a minha saída é 1, que é praticamente desprezível, é o menor que 1, né? Então eu vou ter a quantidade, qual o volume dessa minha câmera, né, que eu vou precisar para, então, porque na caixa de areia é interessante, o que é dimensionado, na verdade, é a altura do líquido que você tem, onde ocorrerá a sedimentação. Esse reservatório que fica embaixo, vamos dizer assim, que tem o mesmo, vamos dizer, dimensão da caixa, ele só então é mais profundo, vai ter a mesma largura e o mesmo comprimento, só vai ser mais profundo, né? É óbvio que ali eu vou ter um ambiente que talvez proporcionará naturalmente
uma sedimentação de um material mais leve, porque eu vou acabar tendo um pouco mais de tempo de residência, vou acabar tendo mais possibilidades de que o material mais leve seja sedimentado. Mas aí tudo bem, melhor tu manter um material mais leve sedimentado do que tu arrastar um material pesado para frente, né? Vamos dizer assim, dos males o menor. Sim. Certo? E aí tu consegue ter uma programação interessante, até na hora de tu escrever o teu manual, né, do projeto da ITE, falar que olha, a caixa está programada ou baseada num sólido sedimentado de entrada de tanto para ficar lá uma semana, uma limpeza semanal. Você consegue fazer isso com muito mais até fazendo esse controle vai saber, né, se tu vai estar com uma taxa, tu vai estar com um valor de sólidos sedimentares na entrada maior do que foi projetado, tu vai saber que o tempo indicado no manual vai ter que ser um pouco menor, né? Exatamente. O problema justamente é você trabalhar com esses valores de entrada dentro daquilo que é a realidade, né? Quando você não tem o efluente, isso não adianta, tem que se basear na literatura, na experiência, enfim, você achar qual é esse valor, né? É 5, é 10, é 30, é 100, e sempre usando, né, colocar um pouco para cima para que eu possa dar uma margem de segurança para que você tenha, né, essa condição de não ter problemas na operação, então, do arrasto de sólidos na saída da caixa. Tem algum sistema que tu acha que é menos necessário? Tem uma caixa de areia que tu já viu, ou via de regra é analisar para ver se tem e aí depois decidir? Quase sempre quando a gente fala sanitários, né, sistema de saneamento, desculpa, todos têm. Algumas indústrias onde eu não tenho, de fato, não tenho nenhuma área externa que de fato tenha possibilidades, né, de areia, algumas indústrias de alimentos que não seja, por exemplo, a lavação de caminhões ou algo do tipo, né, se é só realmente processo produtivo, não tem, quase nunca tem necessidade de trabalhar. Os sistemas menores, outros, lavanderias e demais, também não vejo necessidade, não vejo aplicação da caixa de areia, né. Mas acho que esses que eu lembro agora, assim. Mas por garantia sempre faz a análise, que a análise é relativamente simples, né? Ou verifica a necessidade. Dentro do teu processo produtivo, tudo que está associado, que vai chegar ao teu efluente. Tem possibilidade de alguma área externa, né? Ou alguma contaminação externa via um caminhão ou algo do tipo, ou o teu material, né? Por exemplo, a indústria de maçã. Né? A indústria de maçã não tem caixa de areia. Porque o BIM vem e esse BIM onde acumula a maçã vai ser processado, mas ali junto com ele vem um monte de material. Isso acaba entrando para dentro do sistema, né, e vira um problema no sistema como um todo. Né? Então, às vezes eu tenho isso, mas não necessariamente vai estar no meu efluente ou vai estar associado a um processo de tratamento, né, porque vai direto para o processo produtivo. Não, beleza. Tem alguma coisa que tu quer acrescentar? Eu acho que era isso. Eu acho que de caixa de areia tá bem explorado, eu acredito. Beleza, então. Então, pessoal, o próximo episódio que a gente vai conversar vai ser sobre caixa separadora de água e óleo. Beleza? Valeu, até a próxima. Valeu, um abraço, até mais. Fala, amigo do Efluente, chegamos ao final de mais um episódio do Efluente Cast. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima, um abraço!